Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Os passarinhos, conjunto da fé, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Como é bonito contemplar as verdes matas, quando escurece tem perfume de uma flor. Tá bem distante o barulho da cascata, em tudo isso eu vejo a mão do meu Senhor. Os passarinhos estão cantando de alegria, um novo dia ilumina o meu sertão. Eu me levanto e dobro os joelhos nesta hora, pra Jesus Cristo faço a minha oração. Eu vejo a chuva quando cai lá nas alturas, lá no roçado vejo as plantas a crescer. Os passarinhos que enfeitam a natureza, Deus cuida deles, não deixando perecer. Eles não plantam e também não colhem nada, e no entanto não lhes falta o que comer. E você vale muito mais que um passarinho, e Jesus Cristo está cuidando de você. Eles não plantam e também não colhem nada, e no entanto não lhes falta o que comer. E você vale muito mais que um passarinho, e Jesus Cristo está cuidando de você. E Jesus Cristo está cuidando de você. E Jesus Cristo está cuidando de você. Ouvintes, a igreja é composta de membros, homens e mulheres e crianças. Passa a pensar como pastor. Pensa como o pastor ensina a respeito das coisas naturais, da vida prática
e muito especialmente a respeito de Deus, da divindade, o que o faz inteiramente responsável como guia, e por isso ele não pode ser cego. Para se cumprir aquilo que Jesus disse, um cego guiando a outro, ambos cairão no buraco. Então, de início, nós encontramos um fato incontestável que deveria levar a todos os líderes, todos aqueles que estão diante das pessoas, a examinarem muito, de uma forma revelada, aquilo que realmente estão ensinando. Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, nos deixa um tanto sensibilizado a respeito desta convicção do líder, do pastor. Ele, prevendo pelo Espírito que estava chegando a sua hora de partir, e que aqueles irmãos não veriam mais o seu rosto, era a última visita que ele faria por ali, ele disse: eu não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Por isso testificou que estava livre do sangue daquela igreja, daquele povo. Agora, como pode um homem estar livre do sangue do povo, ensinando que Deus é composto de 3 pessoas distintas, batizando estas pessoas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, sem usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ora, eles não podem ser analfabetos, indoutos mais, como Pedro era. E será que um homem que estuda para pregar o Evangelho não entende, não compreende, não pode ver que é uma coisa lacônica, oca, sem sentido, dizer eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem usar o nome? Ele poria um documento, faria um documento desta natureza, em nome de Pai, Filho e Espírito humano? Ele teria que usar o nome deste que é pai porque gerou, deste que é filho porque nasceu de mulher, deste que é humano, que é espírito. Será que ele não entende isso? É claro que sim. Agora, a igreja fica na mesma opinião do pastor a respeito de outros pastores, a respeito de ministérios, e eles vão responder por isso. O serviço do pastor, do pregador, é deixar as impressões de Jesus Cristo no povo. É tudo o que ele tem que deixar. Essas são as impressões digitais do evangelista, do pregador, do pastor. É deixar as impressões digitais de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, nas pessoas. O próprio Paulo diz: reduz o meu corpo à servidão, porque eu posso ensinar tudo isso correto e depois eu mesmo ser reprovado.
Mas ele jamais seria reprovado pelo que ele ensinou. Pelo menos isto deve nos assegurar. Por causa da doutrina, por causa do ensinamento, eu não me perco. Eu não serei condenado. Por causa do que eu ensinei. Por causa do que eu entreguei para o povo, eu não serei condenado. A igreja de Colossos, os colossenses, tinha uma impressão, uma informação, um conhecimento exato acerca da divindade, do que representava realmente Jesus para eles. Aquele povo estava, como todos os demais, todas as demais igrejas de Paulo, todos aqueles que seguiam e ouviam a Pedro lá em Jerusalém, a igreja de Jerusalém tinha o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, como também todas as outras demais. Eram todos iguais. Não tinha uma igreja ali tomando o vinho da comunhão em memória do sangue de Jesus, em cálice individual, por escrúpulo, por nojo, por esse cuidado hipócrita social, e a outra tomando em cálice único. Ah, mas o profeta está aqui a referência. Como gosto de referência que alimenta o escrúpulo. O certo é que o profeta desta era fez isto, como Batista que havia sido. Mas ele não terminou seu ministério fazendo isto. Ele terminou seu ministério ministrando a ceia em cálice único. E outra coisa, não tinha um grupo aqui lavando os pés e o outro ali, não, isso aí é só em intenção, em espírito, sem lavar os pés. Significava que aquele companheirismo estava dividido. Os tais, mais cedo ou mais tarde, mostrarão suas cores. Os tais que têm divergência a respeito de Elias e Moisés, mais cedo ou mais tarde mostrarão as suas cores. E a igreja tem o mesmo espírito do pastor. Gestos, maneiras, etc. Então, qual é a impressão, a noção real e verdadeira que os colossenses tinham de Deus, da divindade? Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 15, diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, se referindo a Jesus. O princípio da criação, por quê? Dali para cá. Não antes da fundação do mundo, mas do dia que ele foi criado no ventre de Maria, para cá. Para ser a primícia dos que dormem. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha, veja São João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra.
e nada do que foi feito sem ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Agora, essa era a noção que os colossenses tinham, porque o pastor deles tinha essa luz. O povo, então, tinha essa luz. A luz que o pastor tem sobre música, sobre ritmo, a igreja vai ter. Quando ele deixa cair esta barra, fique sabendo, ele está tão derrotado como se ele tivesse caído em qualquer outro sentido. Em qualquer outro sentido da vida. Agora, pense nisso. Tudo para ele e por ele. Eu estou com a mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, do profeta desta era. Essa meditação é baseada estritamente nesta mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado. Então vem a pergunta, pelo terceiro: que me diz do pecador? A resposta está aqui. Ele foi feito para ser, ele, Jesus, foi feito para ser o juiz do pecador, se ele não aceita. E ele foi feito, o mesmo Jesus, foi feito a glória para o crente que aceita isto. Ele vai aceitar o quê? Aquilo que ele ouve, aquilo que ele é ensinado. Então, Jesus, a mensagem é a glória para o crente que aceita. Eu aceito, você aceita também. Agora, a mesma nuvem que escurecia para os egípcios dava luz para Israel. Isso quer dizer, trazia cegueira, condenação, juízo sobre o incrédulo. Trazia glória, luz para o crente. Aí então está a coisa que Paulo está passando para a igreja de Colossos e que atravessou séculos e séculos e séculos e hoje está em todas as línguas e idiomas, porque a igreja vive sob um único ministério na terra. E não é agora, não. É desde Jerusalém. Como a falsa igreja está vivendo sobre um único ministério, que é o da besta. Muita gente está esperando essa evidência no fim. A marca da besta começou no Concílio de Nicéia. 325 anos depois de Cristo. Também tem atravessado séculos. Isso é tremendo. Aí Paulo diz: todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E o profeta de Deus mostra isso claramente, dizendo: se necessita da noite para expressar a glória do dia. Então você não tem que ficar embabacado com as trevas da noite. Quando escurece, a melhor coisa que você faz é dormir, é descansar. Não é ficar agitado, parecendo os cães. Os cães ficam agitados com as trevas, com a noite. Continua o profeta. Necessita-se do vaso de desonra para expressar o amor e o cuidado pelo vaso de honra.
Necessita-se de uma mulher perniciosa que use roupas imorais e venda sua moral para expressar a virtude de uma genuína dama decente. Isso é mistério de Deus revelado. Necessita-se de um vigarista e de um ladrão, de um mercenário, em um homem para expressar a sinceridade de um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. Necessita-se mesmo até do hipócrita para destacar o crente, o que ele é. Necessita-se da heresia, porfias, contendas, difamações, para cada um expressar o seu espírito, para que os sinceros se manifestem. Então o profeta esclarece tudo. Todas as coisas foram feitas por ele, tanto as trevas como a luz glorificam a Deus. Todas as coisas foram feitas para ele e por ele. O diabo tira proveito de tudo, de todas as coisas que foram criadas por Jesus e para Jesus. Mas o próprio Jesus também tira proveito de todas as coisas. Se o diabo tira proveito da Bíblia, da própria mensagem revelada, o Espírito Santo, Jesus, tira o legítimo proveito. O diabo tira proveito para personalismo, para fama, para dinheiro, para mulher. Mas Jesus tira proveito para a vida abundante do crente, para o arrebatamento. É totalmente diferente. São lados opostos. Um tirando proveito de um lado para o inferno, o outro tirando proveito da música e de tudo aquilo que foi criado por ele e para ele, para os céus, para a glória. Estamos vendo uma verdade, uma luz clareando, iluminando. E isso realmente traduz segurança naqueles que ouvem verdades que são luz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Por caminhos
da salvação.